A igreja pode se sentar. Nós vamos então continuar o estudo que nós temos feito sobre a história de Israel, mas antes de nós entrarmos no texto de hoje, eu gostaria de provocar um pouco a memória dos irmãos, aqueles que estavam atentos, para nós podermos falar do tema de hoje. Quantos irmãos estavam aqui no culto de domingo? Quantos acompanharam? Acompanharam? Sim? Alguém se lembra do que nós falamos? E consegue me ajudar para a gente poder puxar um pouco do que foi dito, para eu continuar o que eu falei no domingo? Não precisa ser o sermão inteiro, tá? Porque senão vai demorar muito tempo. Só um ponto, só alguma coisa. Conseguem? Nada mesmo? Vocês estão tímidos, com medo de errar? Não tem problema, se não tiver, às vezes você viu um texto na hora que eu mencionei, você leu e você absorveu aquele conteúdo. Alguém lembra o nome da série que nós começamos? Isso, a treliça e a videira, muito bem. Já começamos bem aí, ó. Nós começamos a falar sobre a treliça e a videira porque elas representavam duas coisas, né? O que a treliça representa? Oi? Treliça. O que a treliça representa? O senhor lembra, seu Ângelo? Sustentação. E ela falava do quê? A treliça representava uma coisa e a videira outra. O que o senhor lembra? Os irmãos aí que quiserem ajudar também. Isso mesmo, seu Ângelo. Então, a treliça que nós falamos, ela representa, né, nessa ilustração do livro que tem esse mesmo nome, a própria igreja, a estrutura, a organização. E a videira, que nessa ilustração cresce sobre a treliça, é o organismo vivo, é a própria igreja, a responsável por pregar, a responsável por evangelizar, por ensinar. Então nós comentamos no domingo que essa videira, ela tem que estar viva, que não basta a treliça estar bonita, bem pintada, bem estruturada, se a videira não estiver com vida, ela não vai ser nada mais do que uma estrutura vazia, não é? E quando nós falamos então, um dos pontos que eu trabalhei nesse domingo, para nós falarmos então sobre a treliça e a videira, foi sobre a necessidade de nós comunicarmos a verdade para as pessoas, para que elas possam então despertar e elas possam fazer parte da obra do Senhor, do reino, porque nós começamos falando então sobre o estilo de vida, né? O discipulado como estilo de vida. Então, quando nós falamos um pouco sobre isso, sobre esse anúncio, sobre comunicar a verdade, nós podemos comparar isso a todos os momentos que você está viajando, você está em direção em algum local e você tem as vias que você deve seguir para você chegar no seu destino. Em determinado momento, se você erra uma dessas vias, você precisa de algo para que você possa encontrar um retorno. E nós vamos então utilizar esta imagem da sinalização do retorno para nós falarmos um pouco mais sobre a importância do anúncio que a igreja deve fazer. Então, para isso, eu quero convidar os irmãos a abrir em 2 Crônicas, no capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12, tá? Por enquanto, depois eu vou continuar até o versículo 22. Então, 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 1 até o versículo de número 12. Eu vou ler o primeiro versículo e eu vou pedir a ajuda dos irmãos. E cada um, por favor, leia um versículo até o versículo 12. Então diz o seguinte a palavra do Senhor. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém.
Bem, e da palavra do Senhor, feche seus olhos mais uma vez para nós orarmos novamente. Querido Deus, é diante da Tua palavra que nós estamos e pedimos ao Senhor mais uma vez que nos oriente, que todas as discussões, tudo que for concluído nesta noite, ó Deus, que o Senhor direcione para que o Teu nome venha a ser honrado e glorificado, ó Pai. Concede-nos, ó Deus, a fé, a força, a sabedoria nesta noite para voltarmos aos nossos lares, aos nossos afazeres, com a certeza, Deus, da Tua ação sobre as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, então, diante dessa imagem que nós construímos, sobre a sinalização, você está indo numa via e precisa retornar, a sinalização do retorno ela é essencial e é responsável por avisar sobre o caminho, avisar sobre o erro, sobre o retorno, neste mundo é a própria igreja. Em alguns casos, nós observamos que a igreja não realiza esta função, e o texto vai responder para nós o que falta para a igreja sinalizar neste mundo sobre este retorno. Então o texto mostra para nós, quero trazer aqui aos irmãos, para que possam todos saber onde nós estamos na história, que nós estamos então a partir do momento da divisão do reino de Israel, estudando cada um dos reis conforme o texto está nos trazendo. Em alguns momentos, rei de Israel, em alguns momentos, rei de Judá. Essa divisão aconteceu depois que Roboão, filho de Salomão, ele então escolheu punir ainda mais o seu povo, conforme eles estavam clamando para que ele diminuísse a punição. Ele não o faz e a terra se divide desta maneira, a terra de Israel. Reino do Norte, nós já estudamos aqui, rei Jeroboão, o único por enquanto que nós falamos do Reino do Norte, que o tempo do reinado dele, eu tentei ilustrar da melhor maneira possível aqui, ele permanece até o mesmo tempo do terceiro rei que estará no sul. Então nós tivemos aqui, já estudamos Roboão, o filho de Salomão, ele morre e agora vai assumir no lugar dele, como o texto nos diz, Abias, o seu filho. Mas mesmo depois de Abias, nós teremos um outro rei, onde ainda será paralelo ao reinado de Jeroboão, para nós podermos acompanhar como que a história ela continua. Então veja que a sinalização do retorno, ela vai acontecer ainda neste paralelo com Jeroboão, da mesma forma. Como Roboão tinha guerras, tinha conflitos com Jeroboão, Abias, o filho de Roboão, também tem. E o texto de Crônicas, ele faz um destaque para nós, diferente do destaque que o livro dos reis faz. O livro dos reis não menciona qualquer tipo de evento dentro do reinado de Abias. Já Crônicas não. Crônicas já destaca esse confronto, e é desse confronto que nós vamos observar então sobre esta sinalização. Então veja comigo, o texto fala para nós que ele reina apenas por 3 anos. É um pequeno tempo que nós temos aí, é pouco tempo para fazer grandes coisas, porém é neste pequeno tempo de reinado que ele foi usado pelo Senhor para confrontar de maneira a impactar toda a história do Reino do Norte. E tem um detalhe no versículo de número 2 sobre a história, sobre a família de Abias, que eu gostaria então de destacar aqui com os irmãos. Como é o nome da mãe de Abias, conforme o texto nos diz? Micaía, filha de quem? Filha de Uriel. O texto de Crônicas fala para nós que ela se chama Micaía. Alguém pode ler primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 2, por favor? E me responder como é que se chama a mãe de Abias. Alguém encontrou? 15, 2.
Como é o nome da mãe de Abias? Conforme o texto de Reis, está escrito Maaca, filha de Salomão. Conforme o texto de Crônicas está Micaía, filha de Uriel. Então você para num texto desse e você começa a se perguntar o que é que está acontecendo aqui? Será que alguém registrou algo errado nesse texto? E eu vou colocar para os irmãos aqui na tela a genealogia de Abias para poder explicar aos irmãos qual é a história, quem são os pais deste rei que vai assumir sobre Jerusalém agora. Então o texto mostra para nós, se os irmãos conseguiram observar, em Crônicas fala que ele é então filho de Micaía, filha de Uriel. O texto de Reis fala que ela se chama Maaca, filha de Absalão. Quando você observa a genealogia então de Davi, você observa Absalão, seu filho, ele não tem outra filha mulher a não ser Tamar. Então não seria possível a filha dele chegar a tão distante tempo, porque aqui já temos outras gerações, para ela poder se casar com Roboão, porque Abias é filho de Roboão, e então chegar ao reinado. O que nós entendemos? Os comentaristas dizem que a mudança de nome ela pode acontecer para a mulher quando ela assume a postura de mulher de um rei. Quando o marido dela assumiu o reinado, no caso Roboão, ela então deixou de ser chamada Maaca para ser chamada Micaía, ou o contrário. Quando nós vemos falar que ela se chama Maaca, filha de Absalão, é a mesma expressão quando em alguns instantes você encontra a palavra dizer fulano de tal é filho de Davi. Que ele está dizendo, na verdade, que faz parte da genealogia de Davi. Da mesma maneira como nós observamos aqui então a mãe de Abias, ela é da genealogia de Absalão. Com todos os nomes que temos, é bem provável então que Tamar, a filha única de Absalão, casou-se com Uriel, como o texto diz que é o nome então da mãe, de Micaía, e eles então tiveram esta mulher, casou-se com Roboão e então nasceu Abias. Só para tentar tirar essa dúvida dos irmãos, que se você for para outro texto, se correr para lá, você vai então observar que há um nome diferente. Então essa mudança pode ser por causa do marido ter assumido o trono, ou apenas uma variante do texto original para o nome desta mulher. Mas é a mesma mulher que nós temos aqui. Neta então de Absalão, filha de Tamar, com Uriel, conforme a própria genealogia traz para nós. Então, é na vida de Abias, o filho de Roboão, e Micaía, conforme o texto está dizendo, Crônicas, vamos continuar nele aqui, que ele vai nos ensinar sobre essa sinalização de retorno. E como há um confronto, o confronto de Abias com Jeroboão, que ainda está reinando no norte, nós vemos então que ele vai se encontrar com uma desvantagem. Versículo de número 3, você observa que Abias ordenou esta peleja. Ele toma a iniciativa. E a desvantagem, então, que ele encontra é quando ele envia o seu exército. O exército de Abias tem 400 mil homens e o de Jeroboão tem o dobro, tem 800 mil homens escolhidos. Então veja, ele se depara aqui com uma desvantagem que nesse momento ela é numérica. 400 mil contra 800 mil. Provavelmente, se você soubesse de uma guerra como essa e te perguntassem o que eles devem fazer, talvez você falasse, não, eles têm que desistir, porque eles são metade dos guerreiros dos outros, é bem provável, pela lógica, que eles percam. Mas nós vemos aqui algo interessante de ver que a desvantagem não vai impedir Abias de avançar nessa batalha. E quando eu penso em desvantagem numérica, eu quero trazer aqui aos irmãos alguns números do último censo que nós tivemos, o censo de 2010, com relação aos números do nosso país sobre religião. Eu trouxe aqui alguns dados apenas, para os irmãos poderem ter uma noção de como era em 2010, porque ainda não teve o novo censo. 2010, 15 milhões de pessoas no nosso país afirmaram que não tinham religião.
sejam ateus, agnósticos, sem qualquer tipo de religião, afirmaram então 15 milhões de pessoas. Em contrapartida, eu peguei apenas esses 3 grupos, católicos, espíritas e evangélicos somam 168 milhões. E lá tem uma aba que abre dos evangélicos 2010. Quantos presbiterianos, ou quantos afirmaram serem presbiterianos? 921 mil. 921 mil apenas. E declararam no censo, né? Claro que isso pode ser ainda muito maior. Mas o que é que eu quero trazer aqui para os irmãos? É porque há um número muito grande, pelo menos ainda existia, né? Um número muito grande de pessoas aqui que ainda não tinham religião alguma ou que afirmavam claramente que não acreditavam em Deus. Se nós formos pensar em desvantagem numérica com relação ao número de pessoas que não creem em Deus e com a pequena porção de presbiterianos, vamos pegar o nosso nicho, somos quase nada, perto de 15 milhões. Nós não somos nem 1 milhão. E quando nós pensamos nisso, é uma grande desvantagem se eu estiver pensando em anunciar alguma coisa para essas pessoas. Sabe por quê? Porque esse grande número de pessoas sem religião, eles podem trazer para nós algum tipo de oposição. Essas pessoas, então, que não creem em Cristo Jesus, que rejeitaram a verdade, que não acreditam em Deus, são pessoas que muitas vezes se levantam para bater de frente contra os princípios da palavra, ou pior. Eu recebi uma notícia essa semana que domingo a Nigéria teve uma igreja atacada. Não sei quantos irmãos viram essa postagem que eu compartilhei no Instagram e no Facebook, mas essa igreja da Nigéria ela foi atacada durante o culto e com um bombardeio que houve fora da igreja, entraram pessoas armadas dentro da igreja e mataram 50 cristãos que estavam ali apenas para adorar ao Senhor. Há uma desvantagem muito grande quando você pensa que no Brasil tem 15 milhões de pessoas que não adoram a Deus, que são contra Deus. Pessoas que não creem e que podem se levantar como uma oposição a qualquer momento. Mas eu também afirmo que dentro desses 168 milhões também pode se levantar uma oposição. Porque não é o fato da pessoa dizer que ela faz parte de uma igreja X, que essa pessoa nunca vai se tornar alguém contra a própria igreja do Senhor. A palavra nos fala sobre o joio que está misturado no trigo, né, quando falamos de igrejas sérias. Mas quantas igrejas, quantas religiões nós temos por aí que não ensinam nada sobre Cristo Jesus, que não conduzem as pessoas à verdadeira adoração, que não ensinam a eles a palavra. Se você for observar, então, como o texto vai dizer para nós sobre a questão de culto, entre essas pessoas, entre esses grupos que nós temos aqui, muitos deles fazem como Caim fez. Caim chega diante do Senhor para ofertar a Ele como uma expressão de adoração ao Senhor. E como é que Deus reage? Ele não se agrada da oferta de Caim. Assim se enquadram muitas dessas pessoas que hoje, até aquelas que se dizem evangélicas, que estão ofertando ao Senhor um culto que Ele não direcionou. Pessoas que estão inserindo nas religiões práticas que a palavra nunca orientou para que eles fizessem. E isso é desvantagem. Porque ao invés de eles ensinarem a verdade para juntar forças com aqueles que lutam pelos princípios, eles estão lutando contra. Eles estão batalhando contra a verdade da palavra. Onde, falando de sistema de culto, a palavra nos ensina que em todos os momentos de adoração devemos ter oração, podemos ter louvores, ministração de sacramento, leitura da palavra, pregação da palavra, mas existem alguns elementos que não dá para encaixar, que não dá para a gente colocar. Não é? E nós vemos que muitas dessas religiões elas estão colocando. Então talvez eu poderia até somar os 168 milhões com os 15 milhões lá em 2010
para falar que eles trazem desvantagem para nós. Nós, igreja, nós participantes do reino de Deus. Mas aí, se você for pensar em toda essa oposição e toda essa possibilidade de uma desvantagem numérica para nós, em questão de reação, o que é que você poderia me ajudar que pode gerar, né? Você pensar nessa circunstância, o que gera em você, ou o que você acha que gera nas pessoas quando elas pensam em oposição? Quando elas pensam que elas têm que se levantar para confrontar o inimigo. O que é que você acha que as pessoas sentem? Algumas podem sentir medo, algumas podem sentir insegurança. O que mais que você imagina que as pessoas possam sentir? Se você pensar que você faz parte de um exército de 400 mil, você vai lutar contra 800 mil, medo, insegurança. Às vezes você vê um grande número de pessoas que estão combatendo aquilo que você acredita, tentando destruir o reino que você faz parte, como estava acontecendo naquele momento com Abias. Talvez você desanime simplesmente. Não só medo, não só insegurança, mas você fique desanimado. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas quando houve aquele instante em que Moisés enviou os espias na terra, eles olham Jericó. Nós já usamos esse texto outro dia para recordar da reação deles. E no momento em que eles voltam para dar um relatório, eles dizem: não, ali só tem gigantes, eles estão preparados, eles são cidades fortificadas. O texto de Neemias 14, 1 e 2 mostram para nós que o povo, na hora que ouve esse relatório, eles começam a chorar. Eles ficam desesperados e passam a murmurar contra Moisés: por que é que você nos fez sair da nossa terra para nós virmos para cá, para morrer aqui? Quando você vê uma desvantagem, isso pode gerar em nós. Quando você observa que existe um grande número de pessoas que não acreditam em nada, perto do pequeno número de pessoas do nicho ao qual nós, exemplificando mais uma vez, nós fazemos parte, muitas pessoas falam assim: não vou nem confrontar, não vou nem falar nada, não vou nem me levantar, não vou nem tentar conversar com esse tipo de pessoa, porque eu tenho medo deles, porque eu tenho medo do que eles vão fazer comigo, porque eu tenho insegurança de chegar próximo deles para conversar, para abrir um diálogo com essas pessoas. Isso pode acontecer muitas vezes. Quando nós olhamos para o texto, Abias, ele identificou que tinha uma oposição muito grande, uma desvantagem, mas isso, como eu disse no começo, não impediu que ele avançasse na sua batalha. Como ele começa a sua batalha? O texto mostra para nós. Ele começa anunciando. Veja então, a partir do versículo de número 4, o texto diz: pôs-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: ouvi-me, Jeroboão e todo o Israel. A primeira batalha que ele começa a travar então contra Jeroboão não é uma batalha onde eles pegaram as espadas e saíram no campo de batalha para então matar uns aos outros e ver quem ia vencer. Era uma batalha antes apenas com um anúncio. E o que é que Abias se preocupa em anunciar para este povo ao qual ele nesse momento está em desvantagem? Ele fala no versículo de número 5 a eles, Jeroboão e todo Israel, mais uma vez, aproveitando a pergunta da Luísa na última quarta, todo Israel aqui no caso é reino do norte, porque ele está falando aos inimigos dele. Então nós temos aqui, ele começa a falar com eles sobre algo muito importante, sobre aliança. Que aliança é essa que ele está mencionando aí? Bem no final do versículo 5 ele diz: por uma aliança de sal. Alguém já tinha visto essa expressão em algum momento?
Números 18, 19, tem essa mesma expressão. O texto, na verdade, ele está trazendo para nós uma expressão usada por aqueles que vivem no Oriente para falar sobre uma função do sal. O sal, como ele é muito usado até como ilustração no Novo Testamento, para falar de algo que salga, nós temos aqui ele sendo usado como aquele que conserva. A função do sal para muitos povos, que foi utilizado para os alimentos, é para conservação, para que ele não estragasse de uma forma rápida. Essa expressão, dizer aliança de sal, ele está se referindo a algo que foi conservado, algo que vai permanecer, algo que vai durar. No caso, a aliança de Deus para com Davi, a aliança perpétua. Então veja, ele está lembrando a Jeroboão e a todo o Israel do reino do norte, que eles estavam debaixo de uma aliança que Deus não ia deixar de cumprir. Ele está então anunciando a essas pessoas para que eles se recordem aquilo que eles já sabem, porque eles são uma porção do Israel que vivia com Salomão, agora está sobre Jeroboão, reinando sobre eles, e eles estão aqui recordando, Deus fez sim uma aliança com Davi, onde ele disse que iria cuidar desse povo até o fim. E este povo é o povo então que está em obediência, que vive conforme Davi. O que mais que ele continua dizendo nesse momento? Veja então, versículo de número 6, ele lembra ao povo, vejam só, vocês estão se levantando contra aqueles que estão debaixo de uma aliança, e estão sendo levados por quem? Por um rebelde chamado Jeroboão, que não é filho de Salomão, é apenas um servo. Então ele não está debaixo da aliança de Davi, porque junto dele, o texto continua no versículo 7 dizendo, juntaram-se gentes vadias, homens malignos, e eles então batalharam contra Roboão, que diante da sua juventude, aqui juventude não é de idade, porque Roboão, quando estava no trono, ele já tinha 41 anos, está falando aqui de imaturidade, inexperiência para reinar, e por causa desta oposição, que esses homens malignos e Jeroboão se levantaram, a rebeldia que estava no coração fez Roboão tomar aquela decisão naquele instante, ele não foi capaz de resistir. Veja, ele está confrontando eles. Ele não está falando só sobre aliança, dizendo, olha, nós estamos numa parte defendida por Deus, nós somos um povo que está debaixo da aliança. Não, ele está dizendo, nós estamos na aliança e vocês estão em pecado. Vocês são os rebeldes. Está falando para aqueles que estão no reino do norte, Estão seguindo alguém que é rebelde, homens malignos que estão em total desobediência ao Senhor. E ele continua dizendo, quero destacar mais esses 2 pontos, porque ele vem falar aqui no versículo de número 8, ainda sobre os bezerros de ouro. Os irmãos se lembram que Jeroboão, quando estava no trono, ele querendo disfarçar ao povo do norte, para que eles continuassem adorando ali no território deles, ele cria os deuses deles. Ele cria então um bezerro de ouro, coloca na extremidade norte, na cidade de Dan, e ele cria um bezerro de ouro e coloca na cidade ao sul, em Betel. Para quê? Para que eles adorassem. E ele está lembrando a eles nesse momento. Versículo 8. Agora vocês pensam que podem resistir ao reino do Senhor, enquanto vocês só têm uns bezerros de ouro para proteger vocês. Está falando sobre a soberania de Deus. Aquelas esculturas não iam fazer nada por eles. Eles não seriam capazes de resistir ao poder do Senhor. E ainda ele continua dizendo sobre o juízo de Deus, quando ele chega no versículo de número 12, e logo no final ele diz, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Abias, ele foi muito ousado, porque ele está enfrentando aqui um exército que é o dobro do tamanho do exército que ele tem para batalhar. Mas ele é muito claro nas suas palavras,
em começar esta batalha anunciando para eles a verdade. Ele não teme o que vai acontecer. Ele está preocupado em contar para aquele povo o que vai acontecer. Porque ele está agora não só anunciando a verdade, mas dizendo a eles: estamos debaixo da aliança, é o reino do Senhor que vocês vão enfrentar, não venham porque vocês vão perder, porque quem está em pecado são vocês. É um confronto com muita coragem. Ele é capaz de selecionar então pontos na sua fala que ele sabe que vão provocar aquele povo e que poderiam levar aquele povo a um arrependimento. Quando nós pensamos então neste assunto, de sinalizar às pessoas sobre retorno, que nós mencionamos que em muitos casos a desvantagem traz medo, traz insegurança. Quando nós falamos sobre anúncio, que é a nossa responsabilidade, nós precisamos fazer igual a Abias fez. Saber selecionar os pontos para nós podermos falar às pessoas a verdade. Eu quero a ajuda dos irmãos para pensarmos sobre isso. Domingo nós falamos sobre discipulado, sobre caminhada, sobre acompanhamento e compartilhar a verdade. Nós falamos desse último ponto. E anunciar, eu preciso saber o que eu vou anunciar. Então eu quero a ajuda dos irmãos para nós construirmos aqui o que é que deve conter esse anúncio. Se você for caminhar com alguém, o que é que você precisa contar para essa pessoa? Se tem alguém que vem até você e começa a te questionar sobre a sua fé, o que é que você tem que contar para essa pessoa? Veja, não é o que você pode, é o que é que você tem que contar, que você vai ser incisivo ao ponto de confrontar e poder então mostrar para essa pessoa a verdade. O que você falaria para alguém? As boas e as más notícias do quê? Do Evangelho. Isso é muito importante nós pensarmos. Eu gostaria de fazer uma consulta aqui. Algum irmão já teve experiência de evangelismo? Já chegaram a essa oportunidade? Pregar o Evangelho? Falar a alguém as boas e as más notícias sobre a verdade? Já tiveram essa experiência? Quando nós falamos em más notícias, o que é que eu estou dizendo? O que é que eu tenho que contar para essa pessoa? Que é uma péssima notícia para ela e para nós também, né? Somos pecadores, estamos condenados. O salário do pecado é a morte. Eu preciso contar isso. Veja que Abias naquele instante, ele não pensou: será que eu vou falar para esse exército maior que eles estão em pecado, que eles estão em desobediência, que eles são rebeldes? Não, ele simplesmente falou, anunciou a verdade. Nós precisamos aprender a anunciar a verdade. As más notícias do Evangelho, elas vieram para nós confrontando o nosso coração e elas precisam confrontar o coração das pessoas. Se elas não ouvem sobre o pecado, de nada vai adiantar você chegar falando para elas sobre as boas notícias. Quais são as boas notícias? Salvação está em Cristo Jesus, não está em nenhum outro nome. Resumiu tudo que nós podemos contar. Se eu falar para a pessoa que ela está salva em Cristo Jesus e não contar para ela o porquê, porque ela precisa ser salva, pouco vai importar para essa pessoa a mensagem que eu estou contando. Eu preciso selecionar o que eu vou falar para ela, para que ela possa entender que ela está em pecado e que Cristo Jesus morreu para libertar ela dessa escravidão e conduzi-la à eternidade no céu. Só que isso é algo que nós conseguimos pelo estudo da palavra. Porque nem sempre vai ser fácil você chegar para a pessoa e dizer para ela: olha, fulano de tal, você está em pecado. Olha, você precisa se converter, senão você vai para o inferno. Não é simples assim. É no diálogo,
é na convivência, é no dia a dia, que você vai explicando ponto a ponto, às vezes de maneira bem esmiuçada, para que depois de um tempo, essa pessoa diga: opa, agora eu entendi tudo o que você queria me ensinar. Agora eu entendi o que é más notícias, eu entendi agora o que é boas notícias. E essa pessoa vai ter a oportunidade de tomar a decisão na vida dela. Mas veja que interessante, então Abias ele tinha conhecimento, ele conhecia a aliança, ele conhecia a lei para falar sobre pecado, ele conhecia o Deus que ele estava servindo para falar sobre soberania e sobre o juízo de Deus. Então veja, a sinalização de que aquele povo tinha que retornar para o caminho do Senhor, ela estava muito clara nesse anúncio de Abias nesse instante. Mas o que é que nós temos que lembrar? Que toda obediência à verdade, todo anúncio sobre a verdade vai trazer sobre nós resultados. O momento, aquilo que está acontecendo com Abias, vai trazer sobre ele resultados. Versículo de número 13 traz o primeiro deles para nós. Alguém pode ler de novo, por favor? De novo não, a gente não leu ainda, né? Do 13 em diante. Versículo 13, por favor. Um resultado. Anunciaram a verdade e eles estão colhendo um resultado. Jeroboão então se levanta, ele não está indo mais só de frente com eles, ele está tentando gerar uma maneira deles ficarem ainda com mais vantagens e cria então essa emboscada para Abias e todo o povo de Judá. Meus irmãos, quando nós pensamos em proclamar a verdade, quando nós pensamos em viver em obediência à verdade do Senhor, nós temos que lembrar que nós estamos correndo riscos. Nem sempre os resultados vão ser bons para nós. Acabei de mencionar, domingo agora, Nigéria, 50 cristãos mortos porque estavam no culto, estavam na igreja adorando ao Senhor, pregando a verdade, obedecendo ao Senhor. Nós temos que lembrar aquilo que Jesus diz na sua oração ao Pai, onde Ele disse: não ia nos tirar deste mundo, mas ia apenas nos livrar do mal, porque Ele enviaria a cada um de nós em meio aos lobos que querem nos devorar. Esse é o mundo que nós estamos. Estamos em desvantagem porque tem muitos ainda que querem destruir a igreja, que querem combater os cristãos, e as emboscadas, elas vão acontecer. Veja o que acontece em Atos capítulo 5, versículo 40. Alguém pode ler para nós, por favor? Ele que achar primeiro, pode ler, por favor? Veja só então um momento onde os apóstolos são açoitados e são oprimidos para que não falem mais sobre Cristo Jesus. O Novo Testamento, ele é muito mais próximo de nós quando fala sobre opressão, quando fala sobre perseguição, quando fala sobre esse tipo de emboscadas, né? Ou seja, são anúncios claros sobre o Evangelho e a oposição que se levantou em diversos momentos e não vai parar de se levantar. Ela vai continuar se levantando. Resultados para aqueles que pregam a palavra, resultados para aqueles que obedecem à verdade. Mas é por isso que Paulo fala a Timóteo, para que ele então não deixe de pregar. Aqueles que anunciam a verdade do Senhor, eles devem fazer isso com zelo em todos os momentos, porque ele estava dizendo que chegaria o tempo onde algumas pessoas não iriam querer mais ouvir a verdade, a não ser ouvir somente aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Se esse tempo parece com esse que Paulo estava anunciando, esta mensagem ela é para nós. Anunciem com zelo em todo momento, porque é este anúncio que vai levar as pessoas a compreender o caminho que elas estão.
para que elas tenham a possibilidade de retornar. Se a igreja não se levanta para anunciar, sinalizar que eles estão no caminho errado, quem vai falar para eles? Não há outro povo que conheça a verdade do Senhor senão a própria igreja. E nós vemos então que os resultados não param por aí, né? Vamos voltar então ao texto. Ele diz para nós no versículo de número 14, outro resultado, outra reação. Alguém pode ler para nós? Voltando lá em Crônicas, capítulo 13, versículo 14. Vejam só o que acontece com aqueles que creem, com aqueles que têm fé. Durante os momentos de peleja, eles levantam um clamor. É resultado da obediência, é resultado daquilo que Deus está fazendo naqueles que confiam na sua palavra. Este clamor que Judá está levantando, eles o fazem porque sabem que estão em obediência, estão debaixo da aliança, que estão, portanto, em conformidade com aquilo que Deus pediu para eles fazer. O povo, então, que crê no Senhor, jamais deixa de servir, apesar das dificuldades, apesar das pelejas, das lutas, das desvantagens que eles podem estar sofrendo. Na continuação do texto, então, nós vemos os homens de Judá. Vou ler do versículo 15 até o versículo de número 21. Os homens de Judá gritaram. Quando gritaram, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, prevalecendo os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias perseguiu a Jeroboão e lhe tomou cidades, Betel, Gesana e Efron, com suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Vejam só o que o texto mostra para nós aqui. Do versículo 15 ao versículo 20, nós vemos derrota. Resultado da obediência, da fé, da confiança na palavra, na aliança do Senhor, Israel é derrotado de forma vergonhosa. Porque veja que ao passo então que eles clamam, eles gritam, e você imagine uma cena de batalha, onde eles como soldados saem gritando naquele momento. Nós vemos que Deus fere, Deus então começa agindo pelo clamor que eles levantam, permitindo então que no versículo 17 matem 500.000 homens escolhidos de Israel. Quantos eram mesmo? 400 contra 800. Os 400.000 mataram mais do que a quantidade deles. Eles vencem e com honra eles saem daquele local vitoriosos. Veja então que o texto diz que Jeroboão não conseguiu restaurar o seu poder depois desta batalha em nenhum momento durante o reinado de Abias. Quanto tempo Abias reinou mesmo? 3 anos apenas. O suficiente para que aquele povo do norte pudesse se lembrar do poder e da autoridade de Deus. Jeroboão não conseguiu restaurar o seu reino mais, mas Abias sim. Abias se fortificou, se fortaleceu ainda mais, conquistou mais cidades para que o seu reino estivesse ainda maior e mais fortalecido. Vejam, eles nos mostram uma vitória que não foi alcançada somente pela força, foi alcançada pela fé inicialmente. Eles acreditaram, confiaram que o Senhor estaria com eles e eles partiram então para esta peleja em prol da verdade do Senhor. Nós sabemos que aqueles então que creem em Deus, eles caminham desta forma.
Eles caminham com a esperança de uma vitória futura. Pode ser que essa vitória, para aqueles que creem, não seja nesta geração, mas seja na eternidade. Vitória essa que é garantida por meio de Cristo Jesus a todos nós. Mas nós batalhamos acreditando, nós batalhamos olhando com essa esperança daquilo que nós não podemos ver, mas temos certeza de que o nosso Deus é poderoso para fazer, se esta for então a sua vontade. Irmãos, quando nós pensamos em toda a história que nós acabamos de ver então de Abias, eu gostaria de destacar aqui, para nós podermos pensar mais um pouco sobre o que Abias então vivenciou, é que algo estava impulsionando ele em todos os momentos para avançar contra o inimigo, apesar desse inimigo ser maior. E eu destaco aqui que diante da desvantagem, o que impulsionava ele era a coragem. Diante do anúncio que ele precisava ser claro, o que traz a ele o impulso, a motivação, é o conhecimento que ele tinha. E pelo resultado em que eles alcançam, o que impulsionava ele era a fé. 3 pontos: coragem, conhecimento e fé, necessários para avançar contra o inimigo. Se nós pensamos que na nossa geração, os responsáveis por sinalizar que as pessoas devem retornar ao Senhor somos nós, é a igreja, eu peço a ajuda de vocês para responder essa questão. O que é que falta desses 3 pontos para que a igreja sinalize as pessoas sobre o retorno? O que é que está faltando no seu ponto de vista para que a igreja saia das 4 paredes e ela anuncie para as pessoas, caminhe com as pessoas, evangelize as pessoas e pregue a verdade? É coragem, é conhecimento ou é fé? O que é que você acha? O seu ponto de vista. Não há resposta certa aqui, tá? Oi? Você acha que falta coragem? Alguém tinha comentado junto? Você acha que os 3? Falta coragem, conhecimento e fé? O que mais, irmãos? Luiz, você tinha respondido junto? Os 3 também? Quem mais? O que vocês acham que está faltando para a igreja hoje? Vocês acham que falta fé para a igreja? Vocês acham que falta conhecimento? Sim. Isso, exatamente. Uma coisa puxa a outra, né? Então nós temos que pensar, né? Se o conhecimento é a base, né? Quantas oportunidades a igreja tem na nossa geração para adquirir conhecimento? Quantos meios? Quantos estudos? Quantos canais na internet? Quantas igrejas abertas? Eu diria que não falta nenhum desses 3 pontos. Eu diria que falta arrependimento na igreja. Porque se não há busca pelo conhecimento, e por isso não há fé, e por isso não há coragem, é porque há pecado. É porque a igreja está distante de Deus. E ela precisa voltar ao Senhor. A igreja precisa sair, mas para sair ela tem que estar com Deus. Ela precisa acreditar nesse Deus. E ela só acredita se ela demonstra isso na obediência. Então a nossa oração deve ser em todos os momentos para que Deus gere arrependimento na igreja, para que Ele dê a ela conhecimento na palavra, e assim fé, e assim coragem, para que ela avance contra o inimigo que nós temos, que está em todos os lugares, né? Essa desvantagem que há, mas com o Deus Todo-Poderoso nós sabemos que podemos vencer. Quero trazer 3 questões aqui então para nós encerrarmos. Irmãos, não existe então desvantagem que oculte o poder grandioso do nosso Deus. Nada supera o poder de Deus. Nada deve nos amedrontar. Nada deve nos deixar inseguros. Nada deve fazer nós desanimarmos da nossa missão que nós temos, que é anunciar. Deus vai converter os corações.
Nós só precisamos obedecer anunciando para as pessoas o que Ele fez, o que Ele vai fazer, o que Ele prometeu, o que as pessoas estão vivendo, o que está certo e o que está errado. É contar às pessoas com clareza. Podemos dizer também que a verdade da palavra, como foi dito agora, né, é o meio para o convencimento do mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Então, irmãos, se vocês não conhecem, busquem conhecimento. Se existe pecado, arrependam-se. Porque se nós não anunciarmos, as pessoas não vão saber sobre o pecado, sobre a justiça de Deus, sobre o juízo que está proclamado através de Cristo Jesus sobre todas as pessoas. E também temos que lembrar, o maior resultado esperado por todos já foi revelado. Já foi revelado através de Cristo Jesus. O maior resultado que nós poderíamos esperar em qualquer batalha, Cristo Jesus já promete para nós o melhor final de todos. O final da história nós já sabemos. Nós precisamos apenas batalhar durante este caminhar dessas páginas que ainda faltam para viver em obediência ao nosso Senhor com essa esperança da eternidade na nossa mente e no nosso coração. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé para nós cantarmos juntos ao Senhor o hino de número 313. E então nós vamos encerrar orando ao nosso Deus.